Voltamos a estar consigo através do Hope Channel Portugal e também através dos microfones da Rádio RCS. Saiba que é um privilégio muito grande podermos estar na sua companhia diariamente e podermos assim abrir a Palavra de Deus e fazermos deste estudo um momento que pode, de alguma forma, ajudar-nos a desenvolver a nossa fé e também desenvolver a nossa preparação para a eternidade. Estamos a estudar a Epístola aos Gálatas, o tema central nós demos-lhe o nome de Evangelho em Gálatas, ou o Evangelho em Gálatas, e para nos ajudar sempre na nossa conversa temos connosco o pastor Pedro Esteves. Pedro, hoje nós vamos abrir esta escola bíblica, tal como temos feito sempre, com um sumário. Qual é o sumário de hoje? Vamos falar sobre fé, por isso o nosso sumário diz-nos, podemos ler que fé não é a mera crença intelectual em Deus, é muito mais do que isso. Fé é uma atitude que se manifesta nas escolhas. Porquê? Porque é uma resposta a algo de maravilhoso que Deus já fez por mim. Portanto, fé é uma resposta. Ok. Antes de conversarmos, vamos abrir a Palavra de Deus. Estamos em Gálatas, vamos hoje abrir a Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 6, para podermos ler esta passagem. Ela é pequenina, mas é muito importante. Se você tem a sua Bíblia, pode abrir em Gálatas 5, versículo 6, ou então, se não, pode acompanhar a leitura connosco, dizendo: porque em Cristo, ou em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão têm valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então, Pedro, de alguma forma, para o ponto por ponto, nós podemos, de alguma forma, aqui começar por tentarmos definir o que é a fé. Porque segundo a fé, ou melhor, segundo a Bíblia, a fé é uma verdade fundamental que nós precisamos ter em conta. É uma verdade fundamental, ao ponto de, como nós líamos aqui mesmo, o apóstolo dizer que circuncisão e circuncisão são coisas sem valor, mas a fé é que opera. O que quer dizer que o apóstolo está a dizer é que o valor na vida cristã está precisamente no domínio da fé. Portanto, é alguma coisa que tem um peso estruturante na maneira como nós vivemos a nossa experiência cristã. Mas como a fé não é uma coisa que se veja, não é? É preciso explicá-la e tentar percebê-la, não é? E o esforço que eu gostaria de fazer hoje, ao analisarmos aqui em diferentes pontos, precisamente é tentar mostrar que a Bíblia apresenta um padrão, se quisermos, em relação ao que é a fé. E esse padrão eu acho que é muito, muito relevante e possivelmente pode ajudar-nos a mudar alguma perspectiva, porque a própria ideia ou a palavra de fé, a fé e a utilização que é feita dela, vamos dizer assim, no mundo cristão e mesmo na língua portuguesa, que é a nossa, por vezes induz-nos em erro. Porque uma coisa é a maneira... Aliás, isto é um parênteses, mas é uma coisa que acontece com muito vocabulário. Uma coisa é o que uma palavra quer dizer para nós devido à utilização rotineira que fazemos dela. Outra coisa é o que essa palavra, em termos do seu sentido original, o que ela realmente significa. Que fé é muito... é uma expressão que vive muito nesta ambivalência. Muitas pessoas podem ter fé ou dizer que são pessoas de fé e, no entanto, não estarem dentro daquilo que é o padrão bíblico de fé. E é isso que eu gostava que nós encontrássemos. Eu vou trazer aqui, Jorge, à nossa reflexão, à nossa partilha, palavras do apóstolo João. Vou citá-las, tenho aqui nas minhas notas. Há um texto muito conhecido, se calhar até muitos dos que nos ouvem e veem hoje conhecem esta expressão, que o apóstolo João, na sua primeira carta, diz que nós o amamos, falando de Deus, porque Ele nos amou primeiro. Portanto, nós percebemos logo esta ideia de que na direção do relacionamento entre mim, ser humano, e Deus, neste caso a expressão é o amor. Curiosamente, nós líamos aos Gálatas que a fé opera pelo amor, por isso há uma relance aqui muito direta. A verdade é que nós amamos a Deus por uma razão muito clara, porque Ele nos amou primeiro. Portanto, não é um favor que nós estamos a fazer a Deus, nem é o mero cumprimento de uma regra. Foi uma opção de Deus. Deus é que tomou uma opção. E a essência do nosso amor por Deus é uma resposta ao amor que Ele tem por nós. E isto está escrito no primeiro... Que é uma resposta em liberdade, ou seja, eu não sou forçado a fazê-lo. Precisamente, eu adoto o amor. Nesse sentido, aqui nós já vamos aprofundar este mesmo conceito na fé, porque precisamente os conceitos misturam-se, porque este tipo de amor que estamos a falar é uma escolha. Mais uma vez, não é a palavra amor no sentido, por exemplo, ou romântico do termo, ou até sentimental. Não é? A linguagem contemporânea coloca a expressão amor muitas vezes no domínio dos sentimentos. Eu sinto um amor tremendo. Mas nós percebemos que
quando o texto nos diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, não é meramente uma questão de sentimento. Quer dizer, é uma questão opcional. Eu, quando me confrontei com o imenso amor de Deus por mim, eu fiz uma escolha. É uma coisa racional. Eu tenho que amar alguém que me ama tanto. O apóstolo João diz ainda no mesmo capítulo, eu estou a citar isto no capítulo 4 de 1 de João, ele diz assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós. Pois. E depois ele explica como é que isso se manifestou, de que é que ele está a falar quando diz não somos nós que o amamos, Ele nos amou a nós. Ele diz, enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Mas é interessante ver que não é um requisito que Deus nos peça, ou seja, é algo que Ele nos desafia. Precisamente. Porquê é que não é um requisito? Porque é uma resposta. Exato. Um requisito é uma coisa que Deus, neste caso, vamos colocar a situação assim, por ser soberano e criador, tinha colocado um requisito e dizer assim, o ser humano tem que ter fé. Não. Esta dinâmica de relacionamento com Deus, que pode ser expressa na Bíblia, na ideia de ter fé ou na ideia de amar a Deus, porque são conceitos que estão unidos. Por isso, eu repito, por isso é que o apóstolo Paulo diz que nós, não é a circuncisão ou a incircuncisão que tem valor, é a fé que opera pelo amor. Portanto, como é que a fé que uma pessoa tem, ela opera? Porque eu amo a Deus. E eu não amo a Deus porque Deus me disse numa lei, tens de me amar, e eu agora assim, bom, epá, não me apetecia muito amar a Deus, mas é a lei, e eu para ver se Deus me salva vou ter que o amar. Este conceito é completamente... está completamente fora do enquadramento e do padrão bíblico. Mas quando compreendemos a fé e a aplicamos na nossa vida por uma decisão pessoal, estamos a fazer aquilo que falámos já nos episódios passados, que foi a questão da obediência, não é? Estamos a colocar a obediência no sentido certo. O sentido é exatamente isso, é a obediência no lugar certo. No lugar certo. Por isso, há um espaço onde a obediência a Deus é uma bênção, é uma maravilha, especialmente para nós, mas também uma maravilha que traz honra e glória a Deus. Ora, a fé, precisamente, é, no fundo, o exercício dessa obediência, é o exercício de um relacionamento com Deus, portanto, é uma resposta que nasce no coração do ser humano em relação a quê? Àquilo que Deus já fez por mim. Deus é que tem sempre a iniciativa. Quando nós vamos ver as grandes histórias de fé, basta, por exemplo, olharmos para Abraão, e nós falaremos durante os próximos episódios muito de Abraão, e é um homem que é muito conhecido precisamente por ser pai da fé, e nós percebemos que o contexto da fé de Abraão é sempre este. Deus é que tem a iniciativa de vir ter com Abraão. Deus é que revela a Abraão planos maravilhosos, faz-lhe promessas. Portanto, Deus tem uma iniciativa em relação a ele, e como é que Abraão vai responder a essa iniciativa? Exercendo fé. Ou seja, portanto, a fé implica que a pessoa seja ou tenha uma forma ativa de viver. É exatamente isso. Eu pessoalmente, se posso dizer assim, não é uma coisa que esteja escrita na Bíblia nesta linguagem, mas há alguns anos que a minha compreensão abrangente a partir do que está escrito na Bíblia sobre o padrão de fé é que fé é um estilo de vida. E é um conceito que eu gostava que hoje quem nos vê e nos ouve pudesse levar, e como nós não temos todo o tempo do mundo, quem sabe pudesse ir tentar provar isso, é um desafio. Ainda não estamos no Aprende Fazendo, mas já fica aqui uma espécie de primeiro desafio. Vá provar esta afirmação que eu estou a fazer aqui. Fé, biblicamente, na experiência que nós vemos nos patriarcas, nos profetas, nos homens de Deus, nos discípulos ou apóstolos, a fé é essencialmente um estilo de vida. Porquê? Porque a fé adota escolhas. Ou seja, eu adoto certas escolhas porque quero estar em relacionamento com Deus. Sabes que, para mim, há um termo que eu gosto muito, que utilizo sempre para explicar o que é fé: adesão. Aderir completamente. Há alguma coisa. Exatamente. Portanto, não estamos a falar do domínio intelectual a este ponto. Claro. Não é meramente uma coisa, prática. eu sei que Deus existe. A Bíblia diz que os demónios também sabem que Deus Exatamente. existe. E, no entanto, não estão numa dinâmica de fé em relação a Deus. Simplesmente têm um conhecimento intelectual de que Deus existe, sabe? Isso não há dúvida. Mas a fé é precisamente a adesão a alguma coisa. É por isso que é um estilo de vida, é uma maneira de estar. Tudo isto que nós estivemos aqui a falar tem, digamos, uma parte prática. Como é que nós colocamos isto em prática? Por isso, em segundos, a pergunta que eu colocaria, assim, quase olhos nos olhos a quem nos ouve, é até que ponto é que o seu estilo de vida, a sua vida diária, manifesta a sua fé?
Olhe para as suas escolhas diariamente, para o que está na sua mesa, para o seu trabalho, para a forma como se relaciona com os seus amigos ou familiares, para a forma como se veste, como vive. Olhe para todos esses domínios e compare-o com o que a Bíblia ensina, com o padrão bíblico, e você e eu seremos homens ou mulheres de fé na medida em que aderimos àquilo que Deus nos propõe como o plano ideal. Fica então aqui o desafio: até que ponto o seu estilo de vida manifesta a sua dinâmica de fé. Voltamos amanhã. Até lá.